Saudações, estou contente por estar de volta aqui com mais um estudo da Palavra de Deus para compartilhar com todos vocês. E o assunto que vamos ver hoje é o seguinte: é preciso pedir perdão a Deus pelos nossos pecados para sermos perdoados? Muitos baseados em um texto que está em 1 de João, primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Baseados nesse texto, apenas isolado de todo o contexto das Escrituras, eles dizem que se não pedir perdão a Deus dos pecados, não tem perdão. E com base nesse texto, eles até pregam para pessoas que supostamente elas acham que não são salvas, dizendo que elas só vão ser salvas se elas pedirem perdão a Deus de todos os pecados, de toda a infância até a fase em que ela vive, adulta em que ela vive. Mas é assim? Será que é assim que os apóstolos ensinam? Na verdade, se vermos aqui, quando fala a Escritura, o apóstolo, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, ele está se referindo a confessar, é dizer a mesma coisa que Deus diz a respeito do pecado. Ou seja, se o pecado não é bom, não é santo, não é puro, a pessoa deve reconhecer isso, dizer a mesma coisa. E dizer não se limita a abrir os lábios e dizer com a boca, e sim reconhecer com o coração, porque a doutrina da graça ela visa o coração. E se formos ver o seguinte, confessar os pecados é reconhecer que errou, mas é preciso que peça perdão a Deus, senão não vai ser perdoado. Quando vemos em Colossenses capítulo 2, vamos ver se é assim, Colossenses capítulo 2, versículo 13, e diz: e a vós, estando mortos em pecados e na circuncisão da vossa carne, deu-vos vida juntamente com ele, tendo-vos concedido o perdão de todos os delitos. Aqui diz que Deus nos concedeu o perdão de todos os delitos. Se Deus já me concedeu o perdão, por que eu vou pedir perdão a Ele? Se Ele já me perdoou. Alguns diriam: não, irmão, isso é uma blasfêmia, isso é uma afronta a Deus. Não, uma afronta a Deus é eu pedir a Ele uma coisa que Ele já me deu, porque assim eu estou duvidando da sua palavra. Se aqui diz que Ele concedeu-me o perdão de todos os meus delitos, então eu tenho o perdão de todos os meus delitos. Eu apenas, quando eu pecar, eu reconheço que eu errei. Quando eu cometer um pecado, eu reconheço que eu errei e prossigo em frente, prossigo adiante. E mais adiante diz o seguinte: cancelando o documento de dívida contra nós, que consistia em ordenanças e que nos era adverso, tirou-o de nosso meio e encravou na cruz. Na cruz ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós em ordenanças. Nós não devemos nada a Deus mais. Não fale uma coisa dessa. A religião ensina isso. Não fale isso. O sistema religioso todo que se diz cristão ensina isso, metendo medo nas pessoas. E assim as pessoas não conhecem a Deus. Este Deus maravilhoso que é revelado através das Escrituras e da natureza que tudo criou. O Pai Todo-Poderoso. Na verdade, não é assim. Ele perdoou todos os meus pecados, então não vou pedir perdão dos meus pecados. Em Hebreus 8,12 ele diz: e de seus pecados eu não me lembrarei mais. Por isso que eu não devo pedir perdão dos meus pecados. Devo apenas reconhecer que errei para a mudança. E mudar e não querer pedir perdão a Deus. Eu não mudo para que Deus me perdoe. Eu não me arrependo para que Deus me perdoe. Deus me perdoa, eu me arrependo porque Deus já me perdoou. Eu me arrependo porque eu já tenho perdão. Não é se arrepender para ter o perdão. Eles ensinam o contrário. Eles ensinam que você tem que se arrepender, que por causa do seu arrependimento Deus lhe perdoa. Mas a Escritura não diz assim. A Escritura não diz que Deus perdoa o homem por causa do arrependimento. Mas diz que porque em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não provém de vós, pois é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é de você praticar as obras todas certas que Deus vai lhe perdoar. Não, Deus lhe perdoa para que você pratique as obras certas. Deus perdoou os nossos pecados.
Assim também nós vemos em Efésios capítulo 1, versículos 6 a 7, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado, em quem temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas de sua graça. Aqui diz que temos a redenção e perdão dos pecados. Essa redenção foi feita no sangue de Cristo. Mais uma vez, vemos aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Essa redenção, quando Jesus derramou seu sangue, ele perdoou os meus pecados. Quando ele estava na Páscoa, ele pegou um cálice e disse: este cálice é o sangue do Novo Testamento que é derramado por vós para perdão de pecados ou remissão de pecados. Quem perdoou os meus pecados foi o sangue de Cristo, então eu não preciso pedir perdão a Deus. Se eu pedir perdão a Deus de qualquer pecado que eu cometa, ou dos meus pecados, eu estou duvidando de que Ele me perdoou. Há pessoas que vão orar e dizem: Senhor, perdoa de todos os meus pecados que eu cometi por palavra, pensamentos e obras, e vira aquela ladainha informal. Na verdade, não há necessidade de nada disso. Deus já nos perdoou, estamos em livre acesso da presença dEle. O véu do templo se rasgou já de alto a baixo. Jesus disse: tudo está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele não vem cá morrer de novo, ele não vai morrer duas vezes, ele não vai morrer de novo pelos nossos pecados. Ele já morreu uma vez por todas e já nos perdoou, já somos purificados dos nossos pecados, conforme dizem Efésios, em Hebreus. Capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor de sua glória, a fiel representação de seu ser real, e o que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, tendo efetuado a purificação de nossos pecados, por meio de si mesmo, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele efetuou a purificação dos nossos pecados. Aí eles vão pegar sempre e pegam sempre aqueles textos do Antigo Testamento. Ah, Davi pedindo perdão a Deus, quando tinha que matar cordeiro ainda. Ah, mas outro pedindo perdão a Deus aqui nos Salmos. Gente, isso aí era da Antiga Aliança. Você precisa ver que isso aí é da Antiga Aliança. Era da lei. Em João 17 diz: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós vivemos na graça, na morte de Cristo, na nova aliança. Este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança no meu sangue. Ele disse: com o cálice de vinho. O Novo Testamento é feito no sangue de Cristo. Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Quando Jesus morreu na cruz, tudo mudou. Agora a graça foi concedida. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é de obras, não é de você andar com a vida toda retinha que você vai ter o perdão. Não, o perdão já foi dado a você. Deus já me deu o perdão dos meus pecados. Não é se eu andar com a vida toda retinha que eu vou ter o perdão. Deus já perdoou todos os meus pecados. Concedeu-me o perdão. Agora, se eu vou pedir: Senhor, me perdoe, eu não estou crendo que Ele me deu perdão. O que tem que fazer é aceitar isso. É apenas crer nisso, como diz em João capítulo 6. João capítulo 6. Diz o seguinte, 28. Disseram-lhe: que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? É andar com a vida toda reta. Não, ele disse o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creais naquele que Ele enviou. É você crer na obra da redenção, crer em Jesus, crer que Deus se encarnou para morrer pelos nossos pecados, crer que Jesus é o próprio Deus. Em João 8, 24, ele diz: morrereis nos vossos pecados, se não crerdes que eu sou. O que faz uma pessoa morrer nos seus pecados é não crer que Jesus é. Crer que Ele é, não crer que Ele é. É preciso crer que Ele é. Se não crerdes que eu sou, ele disse. O perdão de pecados já foi dado, como diz aqui em Tito capítulo 3, versículo 5, 4, 5 a seguir. Quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, salvou-nos, não em virtude de obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, viéssemos a ser herdeiros conforme a esperança da vida eterna. Aqui está dizendo que você tem esperança da vida eterna, e você é da vida eterna através da justificação da graça, porque Ele te justificou por sua graça.
Assim você herda a vida eterna. A vida eterna é dada pela graça, que é o favor imerecido, não por obras para que ninguém se glorie. Por isso que diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz em João 6,47, em verdade vos digo, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. O perdão dos pecados já foi dado de uma vez por todas. Assim como vemos em 2 Coríntios capítulo 5. É isso que vemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, não imputando aos homens suas transgressões, reconciliando consigo o mundo. Ele não imputou aos homens, quer dizer, não colocou em crédito na conta dos homens, no crédito dos homens, as suas transgressões, seus pecados. Ele não apontou os pecados dos homens. E os pregadores de hoje em dia da religião vivem, você é maconheiro, você que é prostituta, você que fuma maconha, você que bebe, você que rouba. Eles vivem dizendo isso. Tem que se arrepender, senão vai ser julgado, vai para o fogo eterno. Não, Deus não levou em conta. O que a pessoa precisa fazer é crer nisso, aceitar essa graça, aceitar que está perdoada. E acabou. É assim que se torna discípulo de Cristo, aprendiz de Cristo. Discípulo quer dizer aprendiz. E assim ela vive. Você, outros dizem, você que é homossexual, não vai dar o reino de Deus. Não. Se você creu no perdão de Deus, você está perdoado. E acabou. A mudança vem por causa do perdão. A mudança não vem para ter o perdão. A pessoa é perdoada para mudar. E não muda para ser perdoada. Porque Deus já concedeu em Colossenses diz, o perdão de todos os nossos pecados. E Ele não levou em conta os nossos pecados, em 2 Coríntios 5,19 diz. Não levou em conta nenhum dos nossos pecados. Ele estava em Cristo não levando em conta, não imputando. Imputar é levar em conta. Não imputando, não levando em conta os nossos pecados. Sendo assim, Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados. Não há necessidade de pedir perdão dos pecados. Apenas aceitar o perdão, aceitar a graça da salvação de Cristo, a graça salvadora de Cristo, que como diz aqui em Tito ainda, capítulo 2, versículo 11, que diz, porque a graça de Deus se há manifestado para oferecer salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado para oferecer salvação a todos os homens. Então você deve seguir, conforme está em Filipenses, capítulo 2. Ou melhor dizendo, capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha alcançado, nem que já tenha conseguido a perfeição total, mas prossigo para ver se consigo alcançá-la, visto que hoje também foi alcançado por Cristo. Aí ele diz, irmão, eu mesmo não considero havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo rumo à meta para conseguir o prêmio do supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. Sendo assim, você vê o seguinte, que se você cometer um pecado, você esquece o pecado e prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Reconheceu? Esqueceu. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo e prossegue adiante. Assim eu encerro essa pregação e digo esse estudo e digo que Deus continue abençoando a todos vocês.